vamos agora dar início, então, a esta formação. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora aí também. Vou compartilhar a minha tela. Então, vamos lá, né? O marketing digital e o seu papel na gestão eclesial. É fundamental para a gente esse tema, enquanto administradores e gestores, para a gente compreender a importância da comunicação para a igreja, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro do processo de comunicação na igreja é que o nosso negócio é evangelizar, como eu falei lá na nossa primeira palestra, na nossa primeira formação. E se o negócio da igreja é evangelizar, o nosso negócio tem relação direta com comunicação. Nós somos, na verdade, chamados a comunicar. Então, se nós queremos ser bons gestores e bons administradores da igreja, nós precisamos ter claro a necessidade de investimentos e de um trabalho de excelência na comunicação. Nós não podemos pensar a comunicação de forma medíocre na vida pastoral. A comunicação na igreja, ela não é simplesmente... ela não deve ser, mas hoje é isso que ela é, na maioria dos casos, a comunicação na igreja não deve ser o uso dos meios, simplesmente. Então, eu tenho o Facebook e Instagram da paróquia, eu divulgo as atividades da paróquia, eu tenho o site da paróquia que eu mal atualizo, mas tem lá os horários de missa e tudo mais, eu tenho o WhatsApp. A comunicação da igreja não é o uso dos meios. Na verdade, a comunicação não é isso para as empresas e nem para a igreja simplesmente usar os meios de comunicação. Para nós e para qualquer organização que trabalhe, que tenha clientes e públicos, a comunicação ela é estratégica no processo de gestão da instituição. A comunicação ela não é um mero executador. Por exemplo, dentro do negócio de uma empresa, o departamento de comunicação e marketing ele é chamado para a definição das estratégias mais importantes de uma instituição. Ele não é o cara que, o comercial simplesmente chega e diz, vende isso aqui para mim agora. Não, ele é o departamento que ajuda a dizer o que vai ser vendido e como vai ser vendido. E como vai haver o atendimento. Então, se nós queremos, de fato, gerenciar e administrar bem uma igreja, a comunicação ela é prioridade. Ela não é opcional, ela é uma necessidade. Eu preciso investir, eu preciso ter claro o investimento. Estou escrevendo um blog post para Dominus e o tema é dicas, motivos para que um pároco deva investir em marketing digital, né? E é muito interessante que eu estou ali estudando sobre a presença hoje, sobre o uso da internet, o marketing digital, a gente sempre tem que estar dando uma olhada. E uma das coisas que me chama a atenção são os números, né? Nós temos mais de 150 milhões de domicílios que estão conectados à internet no Brasil. Será que faz sentido a nossa paróquia estar conectada à internet? São milhões de pessoas que estão dentro deste ambiente digital. Será que faz sentido a igreja ser presença no ambiente digital? Cara, é como se eu simplesmente quero evangelizar, se eu não usar a internet, eu quero viver numa bolha, num mundo paralelo. Se eu não quiser usar os meios digitais no processo evangelizador, eu quero estar numa bolha e, inclusive, eu vou ser engolido por uma onda, porque eu resolvi ser uma bolha. Eu resolvi ficar ali no meu mundinho. Então, o marketing digital ele é estratégico no processo evangelizador. Né? E, na verdade, o marketing digital está engolindo todo o resto. As TVs, as rádios, os meios offline de comunicação. Não significa que eles vão acabar, mas eles estão sendo obrigados a uma modificação extraordinária.
por causa do marketing digital. As TVs estão aí se reestruturando, né? Eu estava vendo agora uma matéria sobre as ondas de demissão da TV Globo, né? Que fazem parte do novo formato de negócio da Globo. Quem diria que a gente iria ver atores e jornalistas renomados sendo demitidos? Tudo isso é ocasionado por uma onda chamada digital. O mundo tem mudado de uma forma extraordinária. Então, o marketing digital ele deve compor a nossa estratégia evangelizadora, né? E, enquanto gestores, a gente precisa pensar como que eu devo investir, eu devo me dedicar ao marketing digital. Então, identificando se a minha comunidade passa por um processo de transformação digital na evangelização. Será que a minha comunidade, de fato, ela vive uma transformação digital? Será que ela é uma comunidade digital? E aí pode ser que você me diga essa frase, né? A minha comunidade paroquial é super digital. Ela possui um site, ela está em todas as redes sociais, inclusive ela tem um número de WhatsApp só para a secretaria. E aí, na verdade, essa afirmação, ela não significa muito para o ambiente digital. Ela é alguma coisa, mas ela não é uma definição clara sobre transformação digital. Ela não reflete uma comunidade que, de fato, foi transformada pelo digital. Ser uma comunidade católica digital não é apenas comunicar-se por um meio digital. A maturidade digital na evangelização exige inserir em todos os processos evangelizadores o uso da tecnologia digital. Na verdade, é como se nós inseríssemos no DNA da nossa comunidade o digital. Então, eu não consigo pensar a minha comunidade hoje sem utilizar a estratégia digital, sem ter uma presença evangelizadora neste ambiente, que é um ambiente com muita gente morando. O brasileiro passa mais de 5 horas, quase 6 horas por dia na internet, conectado à internet. Então, ser uma comunidade presente no ambiente digital, né? Tem uma frase de um padre que deu uma formação para nós, que ele fala que a internet é uma cidade habitada, a gente precisa residir nessa cidade como um morador atuante, não como um vizinho que ninguém conhece. O uso do digital na evangelização, então, tornar ele parte da estratégia evangelizadora. Eu vou trabalhar o meu plano pastoral para a paróquia, para a minha comunidade, para a minha congregação. O plano pastoral tem que ter ações e tem que ter estratégias usando o digital. Na verdade, eu faço, inclusive, um diagnóstico pastoral onde eu passo a observar como é que está a minha presença evangelizadora no ambiente digital. E que, sinceramente, não é dizer assim, não, gente, a gente tem todos os horários de missa lá no site da paróquia, a nossa presença digital acontece. Isso não é uma presença digital. Isso é o mínimo. É como se a gente estivesse nas páginas das listas amarelas de antigamente. Então, eu preciso tornar parte da estratégia, eu tenho que definir ações evangelizadoras dentro desse ambiente digital. Ah, não, nós vamos fazer um congresso de mulheres, ou um congresso de homens, ou um congresso de jovens, mas nós vamos iniciar a estratégia de atração das mulheres e dos homens e dos jovens da nossa paróquia usando o ambiente digital. Então, nós vamos fazer para as mulheres lá um curso de autocuidado, um curso sobre inteligência emocional para mulheres, um curso online. A gente vai atrair as mulheres para fazer esse curso, uma psicóloga da paróquia vai dar esse curso. A partir disso, elas vão se cadastrar numa página, vão fazer inscrição, fazer as aulas online.
E aí depois a gente vai fazer uma ação com elas, no final do curso é presencial na paróquia, elas vão ter um momento juntos, e após isso, nesse dia, a gente vai convidá-las para o Congresso de Mulheres. Observe que eu começo a estratégia no presencial, no digital para o presencial, então eu passo a usar a estratégia do digital, a ação, a nossa estratégia evangelizadora começa no ambiente digital, ou pode terminar no ambiente digital, ou pode ser híbrida as ações, mas eu preciso tornar ele parte da estratégia. Isso é gestão, administração eclesial, eu tenho que fazer isso acontecer. A própria gestão da organização, a gestão de projetos, a gestão financeira administrativa, a gestão de agenda, a gestão de pessoas. Tudo isso eu faço usando tecnologia, usando o ambiente digital. Existem softwares, plataformas que me auxiliam em muito. Hoje a gente vai ter a palestra do Cleiton sobre tecnologia e os softwares, por exemplo, no caso a Telos tem o software de gestão e administração eclesial, lá o eclesial que ajuda nesse processo. Então, tudo que eu for fazer, eu uso o digital. Eu uso a tecnologia, Fábio. Desenvolvimento de novos serviços, como eu falei agora há pouco, criar serviços pastorais, a oração e aconselhamento, usando o digital. Um pedido de oração é enviado diretamente pelo site da paróquia. A intenção de missa, feita direta no site da paróquia. Ah, mas a pessoa tem que pagar, tem que fazer lá a taxinha lá que a gente... Eu nem sei se isso é obrigatório, eu acho que nem é obrigatório, mas tem paróquia que tipo, tem que fazer. O padre está dizendo que não é obrigatório, né? Mas, eu queria que tivesse a opção de doação, você pode ter. Envia a intenção de missa, bonitinha lá, e aí, no final, se você gostaria de fazer uma contribuição à paróquia, e aí a pessoa clica e pode fazer isso por cartão de crédito, Pix, boleto, enfim. Eu posso usar e oferecer os serviços digitais, o próprio dízimo, a contribuição do dízimo. A Telos tem, por exemplo, a questão da maquininha, a questão do Pix agora também, a questão das festas da paróquia, você pode usar o pagamento direto lá pelo Eclesial Festa, então você consegue fazer esse tipo de ação. E aí tudo isso é integrado, aquilo que levava, sei lá, 3 dias para fechar um caixa, você faz e você aperta um botão, o caixa da festa está fechado. É automatização. Então, eu passo a usar a tecnologia para organizar, desenvolver os serviços pastorais. O relacionamento com os agentes pastorais e os demais paroquianos, né? A Edileuza está dizendo que usa o sistema da TELS, é muito bom. E tem muita coisa que às vezes a paróquia nem sabe que tem, precisa dar uma olhada lá para utilizar, mas a gente tem uma visão muito pequena do uso dos dados, da informatização da paróquia, das congregações, o relacionamento com os agentes, quanta estratégia. A gente vai ter agora uma aula à tarde sobre marketing de conversação. Vocês vão ver como dá para a gente usar o WhatsApp para desenvolver a evangelização. Usando plataformas que nos auxiliam muito. Vocês recebem mensagens nossas com o link aí do evento, com áudios feitos por mim mesmo, em que a gente envia usando plataformas que automatizam o processo e melhoram o nosso rendimento evangelizador. Então, a gente tem como utilizar e fazer com que a nossa comunidade seja gerenciada e administrada usando mais a tecnologia. Ah, Jean, mas eu quase não entendo disso. Pois então, vai estudar sobre isso. Isso faz parte da sua missão. Mas eu já sou velho, não importa, né? Tem uma senhora que é conhecida na internet, no nosso meio profissional, chamada Vovó do Tráfego. É do tráfego, não do tráfico, tá? Do tráfego. Se você botar lá no Instagram, você vai ver a Vovó do Tráfego.
Ela é uma senhora, já dos seus 60 anos, se eu não me engano, aposentada, que aprendeu a trabalhar com tráfego. Tráfego hoje é uma das profissões mais bem pagas e disputadas, porque não tem profissional, inclusive, para isso, que é para fazer tráfego pago no Facebook. Então, ela faz anúncio pago, ela desenvolve estratégias para as empresas de anúncio pago. E aprendeu, já depois de aposentada, é uma questão de interesse em buscar conhecimento também. Né? A tecnologia, mesmo a gente que trabalha com ela todos os dias, há mudanças diárias, a gente tem que estar estudando e aprendendo todo santo dia. Até tem uma piadinha que fala que o Facebook muda todo dia, né? Porque tem todo dia Facebook e Google muda todo dia, ele tem uma novidade o tempo inteiro. E eles ditam muito o mercado, né? Eles ditam muito como deve ser o mercado. Atrair novos fiéis, principalmente no que diz respeito à evangelização querigmática, isso que eu falei também ali no início. Eu posso ter atividades, conteúdos que atraiam pessoas que não participam da igreja, mas que ao longo do caminho elas vão se interessando pelos conteúdos e elas vão usando, lendo, acessando esse material até chegar de fato naquilo que a gente deseja que ela chegue, que é na experiência com Deus. O uso usar como meio de captação de recurso financeiro, né? Que foi o que eu também falei, os métodos de pagamento, mas também estratégias. Por exemplo, a gente tem congregação que a gente atua aqui, a irmã Daniela, por exemplo, que vai estar conosco no período da tarde, ela é da Copiosa Redenção, e a gente trabalha com eles a venda, por exemplo, de cursos online, que contribuem muito com a dimensão da evangelização e também da captação de recursos para manter, por exemplo, no caso delas, as obras de recuperação de mulheres, né, que trabalham com dependência de mulheres, que trabalham com mulheres que têm dependência química. O Centro Âncora, a gente está com um curso agora dos sacerdotes, é um infoproduto, um curso online que é pago e que traz também recurso para a obra. Então, a gente pode fazer uso para captar recursos. A gente pode ter uma loja online, o bazar online. O bazar lá de roupas usadas pode ser online. Eu posso vender pelo WhatsApp. O que é marketing digital? É um conjunto de ações desenvolvidas na internet com o objetivo de atrair o público, divulgar produtos e serviços, criar relacionamento ou fortalecer a marca. Esse é o conceito básico do marketing digital. E, no nosso caso, faz muito sentido usar ele. É importante a gente entender que o objetivo é conectar com a audiência, é conectar com as pessoas. Então, é conduzir o cliente até a compra, além de satisfazer suas necessidades e desejos. Então, no nosso caso, é conduzir o evangelizando até a experiência com Deus e com a igreja. E satisfazer as necessidades e dores que ele traz. Então, isso é conectar com a audiência no nosso caso. Então, a gente precisa buscar, dentro da nossa estratégia evangelizadora, essa conexão a partir do ambiente digital. No contexto da evangelização, conectar com a audiência é conduzir os fiéis a uma experiência com Deus através da participação em algum evento, da aquisição de algum produto ou serviço, ou da vivência de um processo formativo, satisfazendo suas necessidades e desejos. Certo? Então, aqui é o nosso contexto evangelizador, o nosso objetivo enquanto marketing digital. No marketing digital, nós reunimos os nossos esforços de marketing no ambiente online. Então, tudo que a gente for fazer, ele está dentro do ambiente online. E aí, algumas possibilidades de aplicar. Venda de produtos e serviços, difusão de valores,
valorização de aspectos formativos e divulgação de eventos. Então, a gente pode, aqui são algumas possibilidades de atuação, certo? E aqui a gente tem os canais, que é onde a gente mais trabalha hoje, né? Onde a gente mais fala na paróquia e alguns a gente quase nem usa. Então, a gente tem aqui sites e blogs que não está morrendo, certo? A gente precisa ter muito claro isso. O site, ele é importantíssimo e os blogs são importantíssimos na estratégia do marketing digital. O site da Domus eu tenho média de 15 mil visitantes por mês. É muita gente visitando, mais de 30 mil visitas ao mês. E as pessoas acessam os nossos conteúdos. Você provavelmente chegou até aqui por causa do nosso conteúdo no nosso site, nas nossas redes sociais, o e-mail marketing que você recebe, Telegram, WhatsApp. O Telegram não é tão usado no Brasil, mas o WhatsApp é surreal o uso dele no Brasil. 90% dos brasileiros têm uma conta de WhatsApp. Será que a gente tem que usar ele? Inclusive, a gente vai falar os dados mais relevantes e a estratégia de uso do WhatsApp na nossa palestra da tarde. Mas imagina a relevância para nós. As mídias online, então eu tenho algumas TVs, eu tenho anúncios patrocinados, redes sociais, motores de busca, o Google, de forma especial, eles são importantíssimos dentro do processo de conexão com as pessoas. Então, a gente tem os canais digitais que vão nos auxiliar dentro desse processo para fazer a gestão e administração da paróquia, da comunidade, da congregação. Eu tenho que usar. E uma coisa importante sobre os canais, que a gente precisa entender, principalmente nós que somos gestores, é que nós não podemos fazer o que muitas vezes acontece na igreja, que é o seguinte. Na época que começaram os sites, era uma febre. Toda paróquia queria fazer um site, não queria mais fazer o jornal. Tinha um jornalzinho impresso, quiseram migrar tudo para o site. Nisso chegou as redes sociais, aí as paróquias... Não, agora o site não é mais a bola da vez, a gente quer rede social. E para de usar o site, começa a usar as redes sociais. Aí está usando as redes sociais, não, agora chegou o WhatsApp, que também é uma rede social, na verdade, e aí a gente não precisa mais usar Facebook, Instagram, o Facebook está morrendo, não sei o quê, aí a gente não usa mais, usa só o WhatsApp. Alguém já ouviu isso? Já viu isso nas paróquias da China? Que no Brasil quase não acontece, né? As escolhas sempre são múltiplas. Não, a gente vê constantemente as paróquias fazendo isso. Ah, não, vamos só usar isso aqui, porque isso aqui que faz efeito. Isso é um grande erro, porque enquanto gestores, nós e enquanto instituição, nós nos conectamos com diferentes pessoas. E cada uma delas se comunica ou se relaciona de forma diferente. Então, eu tenho gente que, como eu, por exemplo, está sempre no Instagram e no WhatsApp, mas eu tenho gente que está sempre no Facebook. E eu tenho gente que recebe e vê os e-mails. Então, eu tenho que estar em diferentes plataformas para me comunicar com diferentes pessoas, que têm diferentes hábitos de consumo. Então, não dá para pensar a comunicação digital, o marketing digital da paróquia, da comunidade, da congregação, só usando uma plataforma. Isso é mediocridade no processo de gestão e administração eclesial. Eu tenho que usar diferentes plataformas. Se você for ver a Dominus, a gente se comunica com vocês por e-mail, por WhatsApp, por anúncio pago, pelo site, pelo canal no YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Temos uma revista impressa anual. Então, eu me comunico com diferentes canais. E dá trabalho, é óbvio que dá trabalho, mas dá resultado.
eu tenho resultados consideráveis nesse processo. Mas eu preciso investir. Investir tempo, recurso, financeiro e material, pessoas, estudar para isso. Mas mesmo precisando fazer tudo isso, é muito mais barato do que antes. Custa muito caro fazer, por exemplo, um outdoor. É muito caro botar um anúncio na TV. E é super barato ter um site. É baratíssimo mandar mensagem no WhatsApp. Atualizar as redes sociais. E o impacto disso é gigantesco. Anúncio pago no Facebook, você com R$100, você anuncia, sei lá, para 30 mil pessoas. Quando que você consegue fazer 30 mil panfletos por R$100? Nunca. Então, é preciso pensar o digital na gestão. Que outras possibilidades de aplicação no marketing digital você observa na sua comunidade? As vantagens, impacto em uma audiência maior. Quando eu estou na minha paróquia da cidade, sei lá, de Joinville, eu atinjo só o pessoal da cidade de Joinville, estando na internet? Não. Eu me uno a todas as paróquias e instituições católicas, criando uma grande rede de evangelização. Se nós percebêssemos o poder disso, nós estaríamos mais conectados e unidos em produzir estratégias evangelizadoras que alcançassem mais pessoas, porque nós seríamos milhões de pessoas e milhares de instituições alcançando pessoas que não são católicas. Possibilidade de interação com públicos específicos. Eu quero falar só com mulher, só com adolescente, só com homens, só com estudantes, só com médicos. Eu tenho possibilidade de interação com diferentes públicos. Baixo custo e uso de ferramentas gratuitas. Tem muita coisa de graça que você pode usar. E muita coisa que você paga e é barato. Como é o caso, por exemplo, do anúncio pago no Facebook, no Instagram, no Google. Não é caro fazer. Mensuração de resultados. O digital me dá uma possibilidade de mensurar. Então, sei lá, eu investi R$1 em marketing digital e eu ganhei 2. Então, eu consegui ter lucro. Então, eu consigo mensurar resultado. É o que a gente chama de ROI, né? O resultado por valor investido. Então, eu consigo mensurar os resultados do que eu investi. Então, minha paróquia faturou R$40 mil ao total no mês e eu investi em comunicação R$2 mil. Eu tive um resultado considerável, porque eu invisto em média R$2 mil em comunicação e eu tenho um resultado de 40 mil. Eu invisto 5% do meu faturamento em comunicação. O gestor precisa ter isso claro. Você não pode pensar, eu arrecadei R$50 mil na paróquia e eu não invisto em comunicação. Por exemplo, a Dominus. Vocês acham que fazer esse evento aqui para vocês foi barato? A gente está uma semana dando formação para vocês, todos os dias. A gente teve uma preparação disso, design, tem uma equipe gigante trabalhando nisso. São, no mínimo, 7 profissionais envolvidos nela. A hora de trabalho desses funcionários, os palestrantes que de forma gratuita se disponibilizam para estar, graças a Deus, porque se a gente tivesse que pagar também, por exemplo, por isso, o custo aumentaria ainda mais. Porque são parcerias que eu fecho para fazer com os palestrantes. Nenhum deles me cobra para estar aqui. Mas se cobrassem, eu gastaria aí pelo menos uns R$20 mil ou mais em honorário, né, para cada palestrante.
Então, mas faz parte da minha estratégia de marketing. Esse evento é parte do meu planejamento de marketing da Dominus. Então, a gente tem que investir em comunicação na evangelização. Aqui, o marketing digital, ele trata-se fundamentalmente de um processo social e de relacionamento. A gente tem que ter, claro, que para que a gente continue nos relacionando, a gente tem que fazer o uso disso. Ele faz parte do processo social e do relacionamento das pessoas. E aí a pastoral da comunicação e o seu papel na gestão e administração eclesial. A gente tem uma visão da Pascom muito pequena. Pode ver, a pastoral que menos se investe é a pastoral que ninguém dá bola quase. Para os padres é o pessoal da fotografia e da transmissão. É o pessoal que faz o bannerzinho que vai no Facebook e no Instagram. Estou errado? É o pessoal que vive pedindo para comprar uma câmera, um computador. Para muitos, a Pascom é isso. Gente, a Pascom, ela deveria ser a pastoral mais forte de uma paróquia. A mais forte. Ah, não, Jean, é a catequese. Não, não é a catequese. Quem é que deveria fazer o trabalho de comunicação e relacionamento para que as pessoas fossem para a catequese? Quem é que deveria ajudar a catequese a se comunicar melhor com os catequizandos e com os pais? Quem é que deveria dar formação sobre relacionamento e comunicação assertiva para os agentes pastorais evangelizarem melhor? Quem é que deveria fazer formação sobre comunicação e relacionamento interno para que nós, enquanto agentes, nos comunicássemos melhor? O problema é que a gente vê a comunicação como algo secundário, quando ela é um negócio da igreja, e de anunciar. Ou Jesus falou outra coisa, e de fazer eventos, e de construir igrejas, e de plantar bananeira, e de tenham fazendas, e de construir imóveis para alugar. Foi isso que Jesus falou? Ele se de anunciar, e o negócio da igreja é comunicação. E prova disso, é que se quando você estuda a história da comunicação no mundo, quem é a instituição mais protagonista na história da comunicação no mundo? A Igreja Católica. Quem criou o modelo de imprensa no mundo? A Igreja Católica. Quem imprimiu o primeiro jornal? Quem tem vários santos envolvidos nisso, inclusive. Aí chega a tecnologia, a igreja some. Porque pode ver, faz séculos que a igreja não inova na comunicação. A igreja deixou de ser protagonista na comunicação faz séculos já. Ela perdeu espaço quando os meios tecnológicos chegou, que ela se assustou e disse, peraí, isso aqui é coisa do Satanás, eu acho. A TV, a rádio, e aí ela se esquiva e começa a dizer, não, peraí, por quê? Porque, e aí quando você estuda a comunicação, você vai entender um pouco, porque a igreja sempre teve o poder da informação, do conhecimento. O conhecimento era da igreja, a igreja transmitia esse conhecimento à sociedade. Em dado momento da história, inclusive tudo que era publicado tinha autorização da igreja. Os padres podem até falar mais sobre isso, que eles estudam a história da igreja e era assim. A igreja dizia o que era publicado. Com o tempo, a TV, a rádio chega e as coisas mudam. Opa, peraí, agora nós podemos falar sem ter que passar pela igreja tudo isso. E a igreja, ao invés de assumir um papel de protagonista e continuar se comunicando, ela se esquiva. Aí, ao longo do tempo, alguns papas começam a ver, opa, peraí, a gente tem que estar. João Paulo II, o antes dele, e aí todos os outros, ali, Bento XVI e também
Papa Francisco passa a usar de novo os meios de comunicação de forma muito entusiasmada. Mas, antes disso, não era assim. A Pascom, ela é fundamental para a igreja. Só que ela não é a pastoral que posta o cardzinho no Instagram, no Facebook, a pastoral que bate as fotos das missas e coloca lá para todo mundo ver. Não é isso. Isso é uma parte, uma parcela muito pequena do que a Pascom deveria atuar. 4 papéis da pastoral da comunicação na gestão e administração. Identificação de oportunidades evangelizadoras. A Pascom deveria fazer pesquisa, deveria fazer análise de dados, trazer informações para que, de fato, a paróquia pudesse definir projetos evangelizadores de acordo com o público. Quem estuda o público é a pastoral da comunicação. Mas, claro, tudo isso precisa de formação. Tudo isso precisa dar passos, né? O padre Douglas está dizendo aqui, é verdade, estamos bem longe. Eu também acredito nisso, mas eu acho que a gente precisa dar passos. Se a gente não der passo, a gente não vai chegar no destino. Por mais longe que a gente está, se a gente ficar parado, esse destino continua longe. Então, a gente precisa dar passos. Qual é o primeiro passo? Estudar. Abrir a cabeça para estudar sobre marketing digital. Eu falo, a gente tem conversado muito com o pessoal da Tels também, a gente fala, é preciso criar uma cultura, uma cultura e um ecossistema de várias pessoas falando ao mesmo tempo sobre marketing digital na evangelização, sobre transformação digital na evangelização, sobre profissionalização na evangelização. Porque à medida que mais pessoas falam sobre isso, mais pessoas formam sobre isso, mais nós vamos alcançando os nossos objetivos. A Dominus começou a falar sobre profissionalização da evangelização lá no início do trabalho dela, 15 anos atrás. Eu era tido como maluco. Eu nunca me esqueço, teve um amigo meu que olhou para mim e disse assim, tu tá ligado que isso que tu tá propondo é uma maluquice, né? Tu tá ligado que tu quer fazer uma coisa na igreja que a igreja não está preparada para ouvir isso. Que para muitas paróquias isso vai soar como algo tipo, ih, cara, isso dá muito trabalho, ih, nossa, isso é para outra geração fazer. E aí eu disse para o Ricardo, eu nunca me esqueço dessa conversa que a gente teve, eu disse, Ricardo, eu quero ser o cara que na história disse que é possível. Que falou, e existem termos, por exemplo, que no Brasil não se falava, até que a Dominus trouxe, por exemplo, embalde marketing. A primeira instituição que trabalhou com embalde no Brasil foi a Dominus. E quando eu trouxe isso, eu disse, cara, isso dá certo, dá para trabalhar. Outro ponto importante é fortalecer o conhecimento. A Pascom tem que ser a pastoral que forma para a comunicação. Trazer resultados evangelizadores. Quando você começar a ter resultado, por exemplo, de uma pessoa que veio para a igreja e que não participava porque leu um conteúdo, assistiu uma formação sua no canal no YouTube, assistiu uma série evangelizadora, quando você começar a ter esses resultados, isso vai empolgando muito e vai começando a fazer com que as pessoas entendam que é preciso evangelizar usando os meios digitais. E aí aumentar a arrecadação financeira. Comece a trabalhar usando o digital para aumentar a arrecadação financeira, que, à medida que tem mais dinheiro, mais é possível investir também. Então, quando a gente cresce na arrecadação financeira, isso também possibilita mais investimentos. E aí agora eu abro para a gente partilhar. Aí quem quiser abrir o microfone, pode abrir. Eu nem sei se o microfone está liberado, eu vou olhar aqui, mas acho que está. Assim. Oi, gente. Bom dia. Oi? Oi, pode falar. Sim. Então, Jean, sobre isso é muito interessante a gente poder ouvir. Dois pontos que quero levar com relevância. Primeiro é a questão dessa profissionalização que você está querendo na nossa evangelização.
como você falou, para nós, provavelmente nós padres, ainda é algo muito longe, então não é fácil não. E ouvindo você falando que são coisas simples que a gente pode fazer para melhorar a nossa paróquia, de estratégia, é uma coisa para a gente se pensar. E aí eu levo o segundo ponto, quando você falou sobre a vovozinha, né? Aqui onde é que eu moro no Alto Paraíso de Goiás. Não sei se vocês conhecem a Chapada dos Veadeiros, e Uhum. aqui é a cidade internacional do esoterismo, né? Eu Então, dei isso, uma formação numa paróquia aí perto, agora eu estou tentando lembrar qual era a cidade. Eu sei que era uma cidade que ficava assim, quase na. A entrada da Chapada era a hum, cidade. pois é, então é muito desafiador onde é que eu estou. E aqui também é cercado muito de fazendas, né? Então, para chegar a esse público também, a gente precisa de uma estratégia. Uhum. Recentemente mesmo, a gente usa as redes sociais, tudo, WhatsApp, mas eu percebo que essas informações não chegam para essas pessoas. Assim, pô, ontem não teve missa, por exemplo, mas os velhinhos chegaram tudo na missa, em meio das confissões, estavam lá, porque tem aquela prática, mas as informações não chegam para ele. Você tem alguma dica para que a gente possa fazer para chegar a esse pessoal? Padre, eu acho que a gente precisa sempre entender muito o público. Por exemplo, o fato de nós usarmos os meios digitais não anula o uso de outros meios. Então, por exemplo, no interior, as rádios, elas são uma comunicação muito comum, por exemplo, com o agricultor, com aquela pessoa que mora nas áreas rurais. Então, geralmente, toda cidade tem uma rádio, por isso até que as rádios têm uma força tão grande até hoje, porque veio TV, veio internet, a rádio permanece. Então, eu vejo que em muitos lugares a rádio funciona, então, uma boa parceria com uma rádio local, e geralmente em cidades pequenas, o padre é padre, prefeito, coronel e delegado, né? Então, ele consegue também ter esse. Se ele souber fazer bem, ele se torna padre, prefeito, coronel e delegado. Eu brinco sempre com os padres que são meus amigos, porque numa área de área rural, você tem a presença da igreja muito forte. Então, a rádio ela se torna um grande benefício nesse processo. E aí, apesar de que essa questão dos meios digitais ainda serem muito, para algumas realidades, desafiantes, mas os dados mostram que o uso do WhatsApp, por exemplo, pela população é muito grande. Então, você tem aí 90% da população utilizando essa plataforma. Então, pode ser que a avó lá até tenha o WhatsApp, mas você precisa ter esse dado, que é outra coisa que as paróquias muitas vezes não têm. Então, eu mando para os agentes pastorais, mas a vovozinha lá que está lá no interior, ela não é uma agente pastoral, às vezes ela não tem, ou você não tem o dado dela. Então, você precisa ter essa informação. Eu acredito muito numa coisa que a gente precisa crescer, que é no uso da informação, o banco de dados. Né? Por exemplo, a gente se preocupa em ter o cadastro das pessoas que participam na missa. Rara paróquia tem isso. Ah, mas é muita gente. É o seu povo. Ah, mas como é que a gente faz para ter o cadastro? Existem várias estratégias que você pode adotar. As empresas usam isso. Você não vai numa, você não vai numa loja e chega lá para pagar e diz, eu preciso do seu CPF, e qual é o seu número de telefone? Quase todas as lojas hoje exigem de você o CPF e o número do seu telefone. Então, você tem que criar mecanismos que possibilitem você fazer um bom cadastro para se comunicar, porque pode ser que essas pessoas que o senhor disse que foram na igreja, a sua comunicação não chegou nelas porque nem você tem o cadastro delas. Então, não é nem que ela não tem o WhatsApp, é que você não tem o número dela, entendeu? Então, tem que ver bem isso, assim, estudar bem a realidade ali, mas isso também não vai... o digital, ele não anula os outros meios, o que a gente chama de offline, né? Por exemplo, a Dominus é uma agência super digital. A gente é totalmente digital, mas eu tenho uma revista impressa anual.
entendeu? Eu investi nesse projeto mais de R$ 20.000. Então, eu produzi, mesmo assim, porque eu entendo que existe um público que eu não me comunico totalmente pelo digital, tá? Padre Douglas, respondi, padre? Ajudou? Padre Douglas, uma dica para formar os agentes da pastoral, da PASCOM com pouco investimento. Padre, isso é uma coisa que eu sou apaixonado pelo digital, porque nós temos uma democratização muito grande da informação. Então, existe muito conteúdo, muita formação, muito treinamento gratuito. A própria Dominus disponibiliza uma série de materiais gratuitos para estudar no nosso canal. A gente tem curso na nossa plataforma lá da Dominus University, que custa R$ 140, eu acho. A gente tem a própria assinatura para você ter acesso a todos os conteúdos, 300 e poucos reais ao ano, isso dá R$ 34 por mês. Você tem sites que disponibilizam cursos gratuitos, como o site da Resultados Digitais, tem material gratuito, tem a Rock Content, deixa eu até pegar o endereço aqui, eu vou colocar ali, eu estava agora vendo eu estou com ele aberto, inclusive, porque é um curso que eu vou fazer agora da Rock Content, que é gratuito. Tem pelo menos uns 10 cursos ali que são de graça. Deixa eu pegar aqui, ó, o link. Vou mandar aqui. Ó, esse site aqui tem cursos excelentes de marketing digital, básico, para conhecimento básico, e que vai ajudar muito. Assim, não são cursos com a linguagem evangelização, certo? Cursos seculares. Mas que aí você faz a tradução, o alinhamento para a parte religiosa. Mas esses dois aqui eu gosto bastante, tanto a Rock Content quanto a Resultados Digitais, porque eles são, inclusive, a Resultados Digitais, a gente é parceiro deles. Eles têm muito material, muito conteúdo gratuito, 0800, certo? Padre, Jean, Padre Wagner quer falar? uma questão também, o padre Douglas, ele coloca, né, uma dica para formar agentes. A questão não é, modos e meios de formação, nós temos vários, né, muitos meios de formação e informação. O problema é que quem é que quer fazer esse encontro? Quem é que quer ser formado? Porque, na verdade, os nossos agentes pastorais, eles não têm nem vontade, não têm ânimo. Mal frequentam as reuniões que o pároco marca. A gente marca uma reunião de formação, tem 15 na pastoral, um exemplo, né? E aparece 2, 3. É uma negação. Então, quer dizer, e aí quando você pega alguém que é da área específica e aquela pessoa, ela está indo bem no negócio, surgem as dores de cotovelo, né? Que, porque o padre está dando mais atenção para esse, está deixando para aquele. E, então, quer dizer, o problema não está somente no dispensar dinheiro, quer dizer que você falou o valor é ridículo, até R$ 33 por mês é uma coisa que a gente gasta assim sem pensar, não é? Muitas vezes. Só que não é o investimento que está por trás, é quem tem vontade, porque falta de vontade, olha, está cheio. E a igreja, infelizmente, é aquilo que você disse na sua colocação. As pessoas só pensam que PASCOM é somente para tirar foto do padre, com todo perdão, Deus me perdoe, né? O padre levantando a hóstia e o cálice ali para colocar no Facebook da paróquia. Não se preocupam em dar uma boa informação, escrevem filho, o filho de Deus com F minúsculo. Então, quer dizer, tem muitas coisinhas a serem feitas, a serem trabalhadas. A minha área, eu tento, né, colocar para os irmãos que a gente precisa fazer atenção, senão não precisa de pastoral da comunicação. O que que é? O próprio nome já diz, né? PASCOM, a pastoral da comunicação. Não se pensa em aquilo que ontem nós ouvimos aí, aquela que você colocou até, chega aquele cara a primeira vez na igreja,
não é somente a equipe da acolhida que tem que fazer esse trabalho, mas é a acolhida, é a PASCOM, é a liturgia, é toda a equipe, porque a igreja ela é uma liturgia, toda uma liturgia. Então tem que acolher as pessoas, dar um presentinho, acolher, indicar lugar, mas isso falta muito nas nossas igrejas. Infelizmente, a maior dificuldade das nossas pastorais é justamente isso, os irmãos que fazem parte, que estão ali ao lado do padre, não querem participar de nada, sobretudo quando você diz formação, parece, com todo respeito, parece um analfabeto político, analfabeto litúrgico. Sinto muito, mas é o que eu penso. Muito boa colocação, padre. E eu acho que existe uma reflexão em torno disso que a gente precisa fazer, que é qual é o tamanho do déficit evangelizador que existe dentro da nossa comunidade paroquial? Qual é o tamanho do déficit evangelizador que tem dos nossos agentes pastorais? O Papa Francisco fala no Evangelho Gáudio que é preciso reevangelizar os evangelizados. Eu acho que o grande problema nosso hoje de engajamento pastoral se chama amizade com Deus. O que faz alguém servir é a profunda amizade que essa pessoa construiu com Deus. Essa experiência pessoal, convicta, madura, é que faz eu largar minha família em casa para servir a Deus. É o que faz eu priorizar aquilo que é do reino. Eu lembro que quando eu vivi a minha experiência com Deus, aos 14 anos, daquele dia em diante, a minha vida foi servir a igreja. Prova disso que hoje a minha vida profissional, mesmo o meu trabalho, o meu ganha-pão, é servir a igreja. Então, eu sei, eu falo sempre, eu acho que se eu trabalhasse numa grande empresa, eu seria um funcionário com alto salário. Eu sei da minha capacidade profissional e ganharia até mais do que eu ganho hoje enquanto empreendedor dentro da Domino's. Mas o que me garantiu estar aqui, o que me garante estar aqui é a minha experiência pessoal com Deus. É ela que me marcou. Então, se eu tiver que priorizar alguma coisa dentro da vida pastoral da minha comunidade paroquial, enquanto pároco, enquanto liderança, priorize dar aos seus agentes uma profunda experiência com Deus. Porque quando a gente entrega isso a eles, aí é uma segunda relação entre Deus e a pessoa que vai garantir que isso aconteça. Entende? Aí entra o nosso abandono à divina providência, o nosso crer que Deus faz nova todas as coisas, seja na nossa vida e na vida do outro, a experiência do dar de graça e receber. Então, de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Então, eu acho que a gente precisa reavaliar a nossa ação evangelizadora, sabe? Tem muita gente que está na paróquia, Padre Wagner, que foi assim: ei, fulano, vamos ajudar ali na paróquia, tu sabe fazer tal coisa, e a pessoa vai para fazer serviço voluntário. Ô, Jean, te falar assim, aqui é uma grande paróquia com muitas pastorais, civis. Aqui, a antiga coordenação da PASCOM, o celular era dela, a senha era dela. Ela não admitia que nem o pároco, nem os secretários tivesse a senha, pudesse estar pelo menos lá. Porque ele disse, não, porque isso aqui era de um padre que morreu e eu que tenho. Alguém pode ver as coisas do padre que morreu, e ela não deixava ninguém entrar, era só ela. Ela chegava na igreja, ligava o celular e ia embora para a casa dela. Se caísse, aí não tinha transmissão no tempo da pandemia. Aí nós compramos o celular, abrimos uma página no Facebook, no Instagram, e isso criou uma revolta nela, porque era só ela que podia ter. Então, tem algumas PASCONs que todo ano tem que ter. Aí nós fizemos eleição e ela acabou manipulando o grupo. Tem algumas PASCONs que é um desserviço à paróquia, porque se tiver um dono da PASCON que acha que nem o padre pode ter acesso à PASCON, aí complica. E até hoje, estou 2 anos aqui nessa paróquia, a gente não conseguiu, a gente dá formação para nova equipe, eles pensam que a PASCON é só para transmissão e outras coisas não.
Como também eu trabalhei em Belo Horizonte numa paróquia que a PASCOM tinha base com as secretárias, era um sistema de comunicação bem, mas esses aqui, eles acham que não, que a PASCOM é um gueto. Aí complica, porque a PASCOM tem que ter uma comunhão com o padre da igreja. Se ela for todo o tempo contra o padre, é infértil a pastoral. Sim. E aí a gente vê que a gente dá, sim, informação, tudo. Tem a diocese, tem o sistema da PASCOM, que é bem organizado, mas no lugar que a pessoa entende que a PASCOM é dela, que ela tem que controlar, ninguém mais, por um tempo a PASCOM vai se arrastando, pode trocar a coordenação, que indiretamente ela continua controlando. Então a gente tem que ter, não pode perder também a esperança, né? Mas a gente tem que continuar apostando e fazer um novo grupo, para ver se funciona como deve. A PASCOM, segundo as orientações da CNBB, né? Sim. Padre, o que eu vejo em relação a essas questões de relacionamento, né? Esse tipo de situação acontece em muitas paróquias. Eu já vi paróquia que é a senha do Instagram, eu já vi paróquia que é o cofre da igreja, eu já vi paróquia, eu já vi instituições que é o canal no YouTube. A minha questão é sempre a seguinte: tudo aquilo que é muito escondido, é muito assim privado a uma pessoa, algum problema tem, né? Alguém que não quer ser transparente traz ali alguma questão que deve ser de fato monitorada e às vezes em alguns casos questões jurídicas até, né? Você deve buscar um entendimento jurídico mesmo para poder resolver. Mas a gente precisa lidar com uma questão que é a evangelização. Pessoas imaturas emocionalmente, esse tipo de agente pastoral, por exemplo, tem problemas que precisam ser resolvidos muito além ali, né? Então, a gente, de fato, tem que crescer muito no processo evangelizador para que a gente tenha agentes mais católicos, mais cristãos, mais maduros, porque a gente dá uma evangelização medíocre e a gente quer que as pessoas tenham uma atuação e um engajamento extraordinário, entendeu? Então, se a nossa evangelização e a nossa formação, ela não é uma formação adequada, a gente vai ter uma entrega inadequada. Entendem o que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho um funcionário, se eu contrato ele para, sei lá, ele vai ser aqui meu redator, e ele não tem a formação adequada para ser redator, ele vai escrever um texto ruim. Então, o que ele vai me entregar é o que ele tem enquanto formação. Agora, se eu dei a ele uma formação adequada, uma capacitação, ele vai entregar um material adequado à formação que ele recebeu. Então, muitas vezes, o que a gente tem hoje é uma evangelização muito medíocre, que torna as pessoas entregarem um trabalho pastoral medíocre. Então, isso é culpa delas? Ao meu ver, não. Por exemplo, a catequese de Eucaristia e de Crisma. Se eu dou uma catequese mal dada e as pessoas depois, esses jovens, nunca mais aparecem na igreja, a culpa é do jovem que não aparece mais na igreja? A culpa é nossa, enquanto instituição, que demos uma catequese mal dada. Eu sempre digo, o crismando, o catequizando passa 5 anos na igreja e eu não consigo salvar 10 em ficar na paróquia, de um grupo, sei lá, de 100, de 200 pessoas. São 5 anos, em média, e tem diocese que é 5 anos a pessoa indo toda semana na igreja. E ela não se engaja. Eu precisei de um retiro para passar o resto da minha vida servindo a igreja. Eu precisei de um retiro, de 2 dias, de uma sexta-noite, sábado e domingo. E pode ser que muitos de vocês foi assim, foi um retiro. Mas eu acho que era uma evangelização muito, onde a parresia existia de verdade, assim. A gente evangelizava sabendo que a gente ia dar Deus àquelas pessoas. As pessoas que organizaram o meu retiro, elas não queriam dar outra coisa se não fosse Deus. E eu recebi Deus naqueles dias. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa, de fato, entender. Nós estamos dando Deus, ou a gente está dando a doutrina de Deus, ou a gente está dando as regras da igreja.
né? Ninguém vai absorver a regra da igreja correta. Padre Wagner, pode falar. Jean, eu vejo assim, eu não sei o nome do padre que acabou de falar, mas qual é o nome do senhor, padre? É o Armstrong. Padre Armstrong, aqui do Pará, Santarém. Muito bem, padre. Padre Wagner, sou aqui de São Paulo. Eu vejo assim, padre, claro que eu não sei como que funciona a sua paróquia, mas eu vejo que a comunicação na nossa Igreja Católica, como o Jean acabou de colocar, primeiro ponto é a partir da instituição. Nós somos a instituição. O bispo, o padre, os diáconos, todos esses que fazem as freiras, fazem parte da instituição, entre aspas, viu? Mas é isso mesmo. A culpa é nossa. Nós temos que assumir a culpabilidade, porque o Papa Francisco, ele fala de umas questões, não basta apenas pegar a fotinha lá, o celular, e andar tirando foto pela igreja, mas é preciso se relacionar com as pessoas, é preciso comunicar-se com as pessoas. E nas pastorais, infelizmente, eu não gosto desse modelo de igreja, colocar somente uma pessoa na frente para ficar o responsável. Pelo menos dois, sempre dois. Isso é o que diz o Evangelho, inclusive. E sobre esse tempo de tirar um tempo para aprender, para ensinar. Se não quer ensinar, já é um ponto que o senhor nós temos que pensar. Escuta, não quer transmitir a informação, não quer dar a formação? Com todo respeito, meu irmão, cai fora. Escuta, não é bem assim. Não vamos tapar o sol com a peneira. Se a senhora não quer fazer parte, tá cheio de igrejolas por aí, vai ser protestante. Não venha me Padre, atormentar a padre, aqui paciência. tem um problema. E quando a pessoa é a segunda pessoa do bispo na cúria, e até os bispos ela consegue influenciar. Ah, E aí, pois é. quando eu fui dizer para o bispo que eu ia afastar, o bispo, não, deixa, vai levando. Então, o próprio bispo não respeita a própria... Deus que me perdoe, mas não deixa eu ir para a sua que ele diocese, põe, viu, padre? que Vou ele educar o bispo. põe o padre, ele recebe o documento que ele está sendo o responsável pela paróquia, aí ele fica, não, deixe ir. Aí a gente quer mudar as coisas. Aí Padre, o senhor é use um difícil. documento que o senhor tem em mãos, o Código de Direito Canônico. O senhor é pároco? Se não for pároco, o senhor fala com o seu pároco. O pároco tem toda a autonomia dentro de sua paróquia. Excelência, aqui quem manda sou eu. O senhor me escolheu para vir aqui, então o senhor cuide da diocese, que eu cuido da minha paróquia. E em relação a essas questões, bom, a gente não pode entrar no assunto, né, porque é outra esfera, mas a questão é simples. Não quer aqui? A senhora não quer me ajudar? Meu bem, na minha diocese, por exemplo, aliás, no Brasil tem 237 dioceses. Vá servir numa dessas. Agora, não quer caminhar segundo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou ensinando, cai fora, sinto muito. Então, eu penso que nós precisamos dar o melhor da gente, sabe? Ter um planejamento estratégico, como essa formação tem nos mostrado, um planejamento de estrutura para as pastorais, para os agentes de pastorais, e sempre colocar duas pessoas para que elas tenham, assim, os dois tenham parâmetros, os dois tenham voz dentro da pastoral, porque pelo menos vai transmitir a mensagem a todos os outros, porque senão fica guardando para si, somos nós também. Olha, não adianta as faculdades que eu fiz, os doutorados e mestrados, não adianta. Se eu não passar a minha informação e a formação para os irmãos, eu vou levar tudo para o buraco. Acabou. Então, eu penso assim, que é importante que a gente repense essas questões, né? E faça da pastoral. Aqui nós vimos bastante irmãs, bastante pessoas falando dos missionários que saem nas casas, é excelente, é um meio de comunicação também, os agentes de pastorais do dízimo, agente de pastoral da liturgia, do grupo de acólitos. O problema, como eu disse, vou repetir, padre, eu também faço parte da instituição, o problema somos nós. A gente precisa pegar a rédea e, puxar. Se a gente puxar a rédea e segurar, olha, aqui quem manda sou eu. Claro que com toda a humildade, com todo o carinho, com todo o respeito que cada um precise,
mas ditar as regras e colocar os pingos nos is. Por quê? Senão, daqui a pouco, eu atendo muitos padres aqui, eles falam, ai, porque eu não tenho... Sinto muito, mas não tenho a segurança na minha... Padre, quem é o padre lá? É o senhor ou a pessoa? Então, o senhor coloque, bata o martelo lá e diga que... Então, tem coisas que dependem da gente, não adianta a gente esperar dos outros. Eu acho que Então, é uma questão que a gente precisa ter um cuidado, que quando a gente coloca uma... Se uma pessoa começa a interferir tanto sobre o coletivo, eu estou prejudicando o coletivo. Então, não faz sentido, né? O sol não gira em torno de uma pessoa, né? Eu acho que isso é que a gente precisa ter claro, assim, porque senão é a evangelização como um todo que vai sendo prejudicada. Então, eu acho que a gente tem que ter o argumento, a solução e, claro, lidar com a cultura. Cultura não é fácil. Ela não se resolve numa conversa ou em apenas uma realidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender, leva tempo. Eu queria deixar registrado a Fatiana, que é do Santuário de Nazaré, em Belém do Pará, ela deixou um depoimento aqui, eu vou ler, certo? Me chamo Fatiane, na verdade, sou profissional e funcionário da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém do Pará. E digo por experiência própria que no início foi bem difícil fazer com que os nossos padres entendessem a importância do marketing digital na igreja. Mas após a mentoria com o Jean, ela fez o nosso curso aqui e consegui firmar este serviço que já havia iniciado. Em nosso primeiro mês de implantação, conseguimos aumentar a arrecadação consideravelmente. Éramos 3 funcionários, no caso deles, para a pastoral do dízimo. Hoje somos 7 e mais de 150 missionários atuantes, graças a Deus. E aí ela fez a mentoria com a gente, né? Então, aí um depoimento da Fatiana, ela sempre acompanha aí os nossos cursos. O pessoal da Pascom precisa falar a linguagem da igreja, precisa se capacitar sempre. Eu diria que não só a linguagem da igreja, mas a linguagem do homem de hoje, porque até a linguagem da igreja o povo sabe falar. A Pascom sabe explicar as coisas da igreja, mas a Pascom não sabe atuar na comunicação do homem de hoje. O homem de hoje não é o mesmo de tempos atrás. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito. A Fátima Rabelo colocou: em nossa paróquia do Cristo Crucificado, os missionários do dízimo vão visitar as famílias, evangelizam, se houver famílias na comunidade de dificuldade, se reúnem para ajudar. Legal, muito bom. Sinara, aqui uma única pessoa fazia arte para divulgação da página da paróquia. A capa do Facebook revezava a arte da Semana Santa com a novena do padroeiro. Chamei o coordenador a ele para ensinar mais pessoas a fazer a arte, porque a liturgia mudando a todo momento e nós reféns de uma pessoa para a página estagnada. Quanto mais pessoas trabalhando, melhor, né? É isso aí, gente. Padre Douglas, obrigado, padre. Espero que a gente tenha ajudado aí, que estejamos contribuindo para o processo evangelizador. Eu quero agradecer, a gente já passou aqui um pouco do horário, daqui a pouco já começa a outra palestra, tem que almoçar, mas dizer a vocês que a gente está muito feliz com essa formação e com certeza a gente vai ter muito ainda aí nessa tarde. Então, a próxima palestra é com o Cleiton, da TELS, e a gente continua, na verdade, hoje bastante voltado à tecnologia, né? Então, espero vocês daqui a pouco às 13 horas, tá bom? Deus abençoe e até daqui a pouco.